18 de maio de 2018. Corinthians atropela o Deportivo Lara na Venezuela e se classifica para as oitavas da Libertadores. Carille fala sobre o assédio do mundo árabe. Um não, mas pode vir dois, né? Aí não é mais um. Pode vir dois caminhão, aí na conversa é diferente. Santos leva virada do Luverdense, mas se garante nas quartas da Copa do Brasil. Diego Aguirre fechou o treino, escondeu o time, escalação, o jogo. Mas o São Paulo terá novidades em campo no clássico de domingo contra o Santos, no Morumbi. Santos encara o clássico deste domingo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, disposto a acabar com a desconfiança da torcida. No Palmeiras, o pensamento é no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Mas o assunto ainda é o clássico com o Corinthians, em entrevista do volante Felipe Melo. E ainda, Platini revela armação no sorteio da Copa de 98. Os detalhes de Moscou para o Mundial da Rússia e os preparativos para a primeira decisão da LBF. E o Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que não teve dificuldade nenhuma para vencer o Deportivo Lara, lá na Venezuela. 7-2, placar chiculanguiano, e aí garantiu a classificação com o pé nas costas, né, para a próxima fase da Libertadores. Apesar do bom resultado, a expectativa no timão gira em torno de uma possível saída do técnico Fábio Carille para o futebol árabe e também do meio-campista Rodriguinho. Tive uma proposta e não dei andamento nessa proposta há uns tempos atrás, porque eu só poderia levar um profissional comigo. Se falar de valores, vão chamar eu de louco por não ter aceitado, né? Então agora começou essa, não chegou nada oficial, nada mesmo. Até hoje, do jeito que tomou a proporção em São Paulo, fiz questão de conversar com o meu empresário. Ele foi muito claro, Fábio, só especulação, nada, né? Se essa proposta que a gente ouve se efetivasse, confirmar um caminhão de dinheiro da Arábia, você aceitaria dessa vez? Um não, mas pode vir dois, né? Aí não é mais um, né? Pode vir dois caminhão, aí na conversa é diferente. Vamos esperar, tô muito tranquilo aqui, tá? Com um eu não vou, com dois eu posso pensar. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente dizia aqui durante a semana que o jogo contra o Deportivo Lara seria um jogo complicado para o Corinthians. Por que a gente dizia isso e o jogo não foi complicado? O Corinthians fez com que o jogo acabasse não ficando complicado. Porque o Lara ganhou dos Milionários e ganhou também do Independiente lá dentro de casa. Era o bicho, se tornou o bicho papão da competição. O que era o grande azarão começou a ser o divisor de águas da competição. Então se esperava, tanto é verdade que ainda, apesar da derrota de ontem, o Lara ainda tem condição de se classificar na última rodada. Tamanho os resultados surpreendentes que ele conseguiu. Mas ontem o Lara deu muita moleza para o Corinthians, né? O Rodriguinho e o Jadson tiveram muita liberdade para marcar e o Corinthians fez uma partida perfeita. Foi um time que não se contentou com 2-0, que não se acomodou em nenhum momento da partida. Se tem mais 10 minutos ali, poderia ir 8, 9, sem exagero nenhum. Não é? O Corinthians se aproveitou desse momento do Lara, da fragilidade, de uma atuação muito abaixo, né, daquilo que se espera de uma equipe limitada, e o Corinthians conquistou um placar aí padrão Chico Lang. Então eu até gostei que ficou 7-1, 7-2, porque foi no 7 do Chico Lang. De bom, o Júnior Dutra acabou entrando, tirando a nhaca, né? Fez 2 gols, isso é legal para motivar o cara. O Romero fez um golaço, pouca gente falou, Chico, mas eu não sei. Claro, guardadas as devidas proporções, lembrou esse gol do Romero, aquele gol de bicicleta do Neto, do Guarani. Do Neto foi bicicleta mesmo, né? Do Romero foi meio um voleio e tal, mas lembrou um pouquinho porque a bola muito baixa e o Romero acabou marcando um golaço, uma vitória que dá a classificação ao Corinthians. Agora ele joga na última rodada, semana que vem, em casa contra os Milionários, buscando apenas a liderança do grupo. Uma belíssima vitória do seu Corinthians, Chico. É uma vitória histórica, né, Garrafa? Boa noite, Michele, boa noite a todos os telespectadores. E foi uma vitória histórica que entra mesmo para a história, porque eu acho que é a primeira goleada, acho que é a maior goleada na fase de grupos de toda a história. É uma coisa assim, tem um lance aí que quebra aí um tabu que ninguém esperava. Agora, eu acho que além do Rodriguinho e do Jadson jogarem livres, o que aconteceu ontem foi que o Lara tentou jogar de igual para igual com o Corinthians. Sim. E de igual para igual com o Corinthians fica difícil jogar, porque o que acontece? Subiram muito de produção nos últimos jogos 3 jogadores, que ninguém dava um tostão furado por eles no começo do ano. Pedrinho, que agora não é mais Zumbi, é Hulk,
Tá vendo? Estão mudando o apelido dele. Não é mais Pedrinho Zumbi, é Pedrinho Hulk. Subiu de produção muito o Michael, né? Que espero que não vá embora, porque é um grande jogador. E o Mantuan. Olha, vou repetir. Mantuan, Michael e Pedrinho Hulk. Todos esses subiram muito de produção. E quem ganhou com isso foi o Corinthians. Porque o Mantuan é o seguinte, ele não sabe apoiar. Até hoje ele não sabe apoiar. Mas o que acontece? Ele fica na defesa. Então, na verdade, são 5 jogadores na defesa. E o Sid Clay se solta. Uhum. Na verdade, que ele fez um gol de centroavante ontem. Então, quer dizer, é muito significativo isso. O Corinthians agora se acertou. Esse 4-2-4 do Carille é o esquema ideal. E esse time que está aí é o time ideal do Corinthians. Está entrosadíssimo, entrosadíssimo, tá confortável. Né? Agora vamos torcer para que o Carille não vá embora, né? Que aí seria desmantelar tudo. Né? Ai, meu Deus. Bom, como a gente falou, além de Carille, existe uma especulação que o time árabe Al Hilal também esteja interessado no futebol do meia Rodriguinho. Caso as negociações sejam concretizadas, a gente gostaria de saber o seguinte. Não caso as negociações sejam concretizadas, né? Mas assim, hoje a gente quer saber o seguinte de você. Quem vai fazer mais falta para o Corinthians, o Rodriguinho ou o Carille? O Carille, na minha opinião, desculpa. E o seu voto? Chico Lang. Não, primeiro Garrafa. Olha, difícil, hein, Michele? Difícil. É óbvio que esse time tem a cara do Carille, tem toda uma estrutura montada por ele, armada por ele. O grupo vai sentir muito a falta do Carille, em ela se confirmando, e o Rodriguinho é a grande peça, é peça fundamental nesse esquema. Mas já que, para não ficar em cima do muro aí, acho que caramba, é difícil, hein? Carille. O Carille? Carille. E aí, Chico Lang? Porque o Corinthians funciona às vezes sem o Rodriguinho. Mesmo quando o Rodriguinho não joga, o Carille consegue pôr o time para jogar. Agora, sem o Carille, como é que vai fazer? Como é que vai fazer, Chico Lang? Como é que vai fazer? Então. Estão dizendo que vai entrar o Osmar Loss e tal. Gente, mas... A gente vai falar do Corinthians mais pra frente, né? Vai, né? Ou não? Vai falar que só então é o seguinte. Evidentemente que é o Carille. Evidentemente que é o Carille. Seria hipocrisia falar que é o Rodriguinho. O Rodriguinho realmente está numa boa fase, porque o Carille arrumou uma função para ele jogar. Uma função que ele sabe fazer muito bem. Que ele antes era meio campista, agora está jogando no ataque. Ele é praticamente centroavante, ele aprendeu a ser centroavante. Então, quer dizer, ele pode fazer isso com outro jogador. Agora, o próximo treinador pode fazer a mesma coisa com outro jogador. Jogador habilidoso, garoto ainda, aprende a jogar lá. Mostra aquela polivalência, né? Como falava o Cláudio Coutinho. Agora, o Carille vai ser difícil substituir. Porque o Carille está há 11 anos no Corinthians, esse ano aqui já vai fazer 11 anos. Conhece todo mundo. Passou por Mano, passou por Tite, amadureceu, passou por Oswaldo, passou por o Cristóvão, passou por 4 treinadores que não tem um estilo a ver com o outro. E é difícil, ele assimilou um pouco de cada um, muito mais do Tite. E uma coisa que eu quero dizer, que não vou ter mais a oportunidade de falar, é que o Osmar Loss tem um gênio danado, viu? Nós aqui no Mesa Redonda, o dia que o Fábio Carille esteve aqui, eu me lembrei que, acho que foi o Miller que perguntou para ele, você é mais quem? Tite ou Mano? Ele virou e falou assim, eu sou mais Tite, porque aprendi com o Tite, que é melhor conversar, explicar para o jogador, jogar aberto, tal. O Mano faz a mesma coisa também, explica para o jogador, mas só que ele é mais duro, né? Linha dura, mais firme. E o Osmar Loss é linha dura. Então, quer dizer, é diferente. Se bem que ele está aí acompanhando já o Carille, os caras. Carille é paizão. Carille falou para mim que ele faz um tipo paizão. E só para atualizar, gente, posição de momento, né? Porque muita gente disse que o martelo seria batido hoje, isso não aconteceu, não deve acontecer. O Carille deve se manifestar na segunda-feira. Ontem, o pai do Carille deu uma entrevista dizendo que teve uma conversa dele, né, com o filho, ou seja, o pai do Carille com o próprio Carille, e o Carille confidenciou que a proposta é irrecusável e o pai entende que o filho vai aceitar. Essa é a posição de momento. E sobre o Osmar Loss, que é a bola da vez, me cabe aqui uma preocupação pelo seguinte, quando o Carille assumiu, ele não era comparado com ninguém. Não tinha nem, o Corinthians nunca teve um técnico jovem que fez sucesso. Então, as coisas foram acontecendo para o Carille, foram acontecendo de forma positiva. Se o Osmar Loss assumindo, ele vai ter a sombra do Carille. Nos 3 primeiros jogos o Carille venceu. O Osmar Loss já não ganhou 3 no primeiro jogo. Então, a pressão do Osmar Loss, não pense que a vida do Osmar Loss será, entre aspas, tão tranquila como foi para o Carille, não. É em função desse parâmetro que agora existe, que é o próprio Carille. Vai ser igual o Palmeiras no ano passado, que ficava aquela sombra do Cuca. Isso. E aí, depois o Cuca voltou, não foi aquilo lá, mas é uma coisa
uma comparação. Mas e ontem a gente perguntou aqui na enquete se você fosse ficar se você iria embora ou não. Chicão, por 13 milhões de reais por ano, você iria embora? Eu acho uma bobagem se ele for embora, numa boa falando. Eu acho que ele devia entrar num acordo com a diretoria do Corinthians, sei lá quanto ele ganha, chega lá, pede mais uns 200 mil, sei lá, 300, porque ir para a Arábia Saudita ninguém merece, cara. É um país completamente diferente, cultura completamente inversa da nossa. Lá é muita coisa proibida, o brasileiro não está acostumado com isso. Enfim, você conhece o Egito, você esteve no Egito, já teve certa dificuldade, complicado. Você e a sua família. Então, você imagina na Arábia Saudita. Eu, sinceramente, cara, eu ficaria no Corinthians, porque o Corinthians é o Corinthians, né? Agora, esse time árabe aí, sei lá. Bom, Chicão, mais 3 jogos movimentaram a rodada de ontem na Libertadores. Libertad e Atlético Tucumã jogaram em Assunção e empataram em 0-0. Milionários e Independente ficaram no 1-1 e o Peñarol fez 2-0 no The Strongest. Veja os gols. Copa do Brasil, com uma equipe cheia de reservas, o Santos perdeu do Luverdense em Lucas do Rio Verde 2-1, mas como havia vencido a primeira partida por 5-1, garantiu a classificação para as quartas de final. Veja os gols. O luverdense tinha a dura missão de reverter o placar de 5-1 sofrido para o Santos no jogo de ida. E a situação ficou ainda pior quando Paulinho marcou contra, 1-0 Peixe. O empate do time da casa veio aos 31 minutos. Paulo René completou o cruzamento e contou com a falha de Vanderlei para deixar tudo igual. No começo do segundo tempo, Itaqui cobrou falta com a categoria de sempre e definiu a vitória do luverdense por 2-1. Mesmo com a derrota, o Santos está nas quartas de final da Copa do Brasil. Eu avalio um jogo 180 minutos, onde o Santos fez uma vantagem muito boa na sua casa e teve o privilégio de poupar alguns jogadores. E no somatório desses 2 jogos foi 6-3, então a classificação é excelente. Estamos classificados junto com os melhores que passaram. Mais negativo a lesão do Arthur, que é o jogador que mais jogou comigo, mesmo titular ou entrando. E a perda dele vai ser muito significativa, já que nós temos um elenco bem enxuto. E jogador com essa característica a gente não tem. Então, negativo se acontecer a perda da lesão dele pelo tornozelo. Então, é uma coisa que preocupa bastante a gente, não só para o Clássico, mas para o resto da temporada. Olha, eu vou falar uma coisa para você, não foi um mau resultado. 2-1, o time em reserva, o Santos fez bem, acreditou no placar feito em casa, né? E, por isso que eu te digo, às vezes, esse negócio de jogar o segundo jogo fora, muita gente fala, é melhor jogar o segundo jogo em casa. De fato é, porque você tem a sua torcida. Mas se você fizer o placar, né, aí acabou. Foi o que o Santos fez. Então, ontem deu até folga, o nosso Vanderlei falhou, talvez até abalado por não ter sido chamado para a Copa, não sei, pode ser, né? Ninguém sabe quem está na lista de 35, mas ele não vai para a Copa. Foi o Cássio aí, na última vaga de goleiro que tinha. Talvez ele tenha se abalado um pouco, por isso que falhou feio nesse gol aí. Mas, tirando isso, o Santos até que não decepcionou tanto e fez o que precisava fazer. É tal negócio, você tem que botar na cabeça... Libertadores e Copa do Brasil são 180 minutos de futebol. Não adianta você pensar que são 90. É 180. Então, se você fez o placar, acabou, vai jogar fora de casa tranquilo. Mas para a sequência da temporada, Chico, eu concordo com você até determinado ponto, mas fica uma pulga atrás da orelha da torcida santista, até que ponto esse elenco pode dar suporte, os reservas podem dar suporte para a equipe titular. Porque a temporada é longa, Campeonato Brasileiro longo, Libertadores vai afunilar, Copa do Brasil. Aí você pega o Luverdense e vai lá e toma um sacode lá, 2-1, e se classifica com um belíssimo resultado da ida, fica uma interrogação no ar. Eu não gostei do resultado não, mas óbvio, valeu pela classificação. Ontem à noite rolou um evento aqui em São Paulo para os conselheiros do Palmeiras. O objetivo da reunião foi a alteração do mandato do presidente de 2 para 3 anos. O repórter Fernando Gavini esteve no local e conta pra gente melhor essa história. Leila Pereira, presidente da Crefisa e da Faculdade das Américas, principais patrocinadoras do Palmeiras, organizou uma recepção para os conselheiros do clube aqui em um hotel na região da Avenida Paulista. O principal motivo do evento é a mudança de estatuto do Palmeiras, que aumenta de 2 para 3 anos o mandato do presidente do clube. Essa mudança, essa proposta de mudança, será votada na próxima segunda-feira. Eu defendo os 3 anos, que eu acho que os 3 anos é o melhor para o clube.
é o que não estou dizendo todos, a grande maioria dos grandes clubes do Brasil, o mandato é de 3 anos. Eu acho que assim o presidente tem mais sossego, mais paz para governar, e é por isso que eu defendo os 3 anos. O principal ponto de discussão entre a situação e a oposição, da qual fazem parte os ex-presidentes do clube, Paulo Nobre e Mustafa Contursi, é sobre quando essa regra deveria começar a valer. Leila Pereira e o atual presidente Maurício Gagliotti defendem que essa mudança aconteça a partir da próxima eleição, marcada para o final deste ano. Tiveram outras propostas, eu respeito todos os proponentes, mas eu continuo defendendo que 3 em 3 anos, imediatamente que eu digo, o próximo mandato do próximo presidente é o melhor para o Palmeiras. Se eu posso aplicar uma coisa que é boa para o Palmeiras imediatamente, por que esperar tanto? Conselheira do Palmeiras desde 2017, Leila Pereira, segundo o Estatuto do Clube, só poderá se candidatar a presidente em 2021. Especula-se que este seja o principal motivo pelo qual ela defenda tanto essa mudança. Mas aqui no evento, Leila Pereira, no entanto, fez questão de negar o sonho e a ideia de dirigir o Palmeiras no futuro. O que eu tenho interesse é em colaborar com o Palmeiras, sempre. Eu não penso a longo prazo, eu penso a curto prazo. O que eu quero é sempre, o patrocinador, é colaborar com o Palmeiras, continuar sendo protagonista. É esse o meu interesse. Muito bem, faltando menos de um mês para o início do Mundial da Rússia, o Gazeta Esportiva começa a partir de hoje o quadro De Olho na Copa. Nesta sexta a gente vai falar da cidade de Moscou, local da abertura e da final do torneio e única sede com 2 estádios. Capital da Rússia, Moscou é a maior cidade do país e a segunda mais populosa de toda a Europa, atrás apenas de Istambul, na Turquia. O local é um importante centro político, econômico e religioso, além de ter o maior sistema de transportes do país. O número de habitantes já ultrapassa a casa dos 12 milhões. Esta será a primeira Copa do Mundo em solo russo na história, a 11ª no continente europeu, em 21 edições. Moscou é a principal sede, sendo a única que contará com 2 arenas escolhidas para o torneio. O palco para a primeira partida do Mundial é o estádio Luzhniki, antigamente conhecido como Central Lenin. Próximo às estações de metrô e local de fácil acesso para os torcedores, a reforma da arena foi concluída em junho de 2017 e a nova capacidade é de 81 mil pessoas. Além do jogo de abertura entre Rússia e Arábia Saudita, mais 6 confrontos acontecerão neste gramado, incluindo a grande decisão no dia 15 de julho. O outro estádio da capital é a Spartak Arena, inaugurado em setembro de 2014, e a nova casa do Spartak Moscou, clube importante da primeira divisão russa. A capacidade gira em torno de 45 mil lugares. A última partida da seleção brasileira na fase de grupos, diante da Sérvia, será neste palco, assim como outros 4 jogos da Copa do Mundo. Cada arena de Moscou, em média, custou quase 2 bilhões de reais aos cofres do governo russo. A Arena Corinthians, na Copa de 2014, teve um gasto aproximado em 1,5 bilhão de reais. Gente, às vezes eu fico me perguntando o seguinte, como é que o governo tinha na cabeça quando trouxe a Copa do Mundo para o Brasil? Porque, evidentemente, a Rússia hoje está entre os 5 maiores países do mundo. E a economia russa também, com todos os problemas que teve, desde a queda do Muro de Berlim, aquela coisa toda. Mas
é uma baita de uma economia. É um baita do país. Hoje, depois do exército americano, é o segundo exército do mundo, é o russo. Quer dizer, é diferente, os caras têm uma infraestrutura boa. Ah, o Estado custou 1 bilhão, custou 1 milhão e pouco. Tudo bem, para eles isso aí não afeta a economia. Agora, para o Brasil, isso é um absurdo. Ah, sim. Né? É um gasto excessivo. Fora os roubos. É um roubo. Aí não, aí eles têm grana para fazer isso, investidores, tal, que ajudaram o governo, aquela coisa toda. Então, você veja bem, para fazer uma Copa do Mundo, tem que ser um país muito forte economicamente, muito forte. Agora, a próxima Copa depois dessa vai ser no Catar, ninguém pode dizer que o Catar não tem dinheiro, né? Dinheiro o Catar tem de sobra. Então vai ser também uma boa Copa. Agora, precisa repensar esse negócio de botar em terceiro mundo, sabe? Terceiro mundo não é lugar de Copa. Copa é lugar de onde tem dinheiro. É preferível você repetir, ficar na Europa, ficar nos Estados Unidos, ficar no México, por exemplo, que está muito melhor que a América Central lá, a América do Norte, depois dos Estados Unidos é o maior país, Canadá, esses lugares. Porque vem para cá, é aquela roubalheira que não para mais, você vê onde foi parar. Todo mundo que festejou a Copa, principalmente lá os cariocas, foi todo mundo para cadeia. Bom, e olha só essa notícia, Chico Lang, a Copa de 98, que foi disputada na França, não traz pra gente boas lembranças mesmo, né? Já que na grande decisão a gente foi batido pelos donos da casa por 3-0. O que o grande público não sabia até hoje é que houve um arranjo para que nós só encontrássemos a França na final. Quem revelou isso foi o ex-jogador e dirigente Michel Platini. Em entrevista à Rádio France Bleu, Platini assumiu que houve um pequeno truque para que o Brasil caísse no grupo A e a França no grupo C, e assim, com os dois sendo os líderes de suas chaves, só pudessem se encontrar na decisão. Ainda segundo o francês, a final entre os dois países era o que todos sonhavam, e ele deu a entender que a prática é comum. Ao perguntar-se ao entrevistador, você não achava que os outros não faziam o mesmo por suas Copas? Platini ainda emendou essa frase: nós não ficamos entediados por 6 anos para organizar a Copa do Mundo para não fazer algumas pequenas travessuras. Gente, eu achei isso extremamente grave. E foi aquela Copa do Ronaldo, que teve todo aquele negócio. Isso. Lembra? E teve um super zoom na época também, enfim. É, que a França tinha comprado a Copa. Isso não é verdade. Várias teorias e tal. Estávamos lá, obviamente isso não aconteceu. Tudo que foi dito sobre a Copa, aquele episódio do Ronaldo, foi exatamente o que aconteceu. Aquele problema do Ronaldo, aquilo lá é fato, não tem que tirar, mas houve muita coisa foi dita sobre isso. E o que disse o Platini é uma vergonha, né? Agora, também não me causa surpresa, porque ele já se meteu em escândalo na UEFA, o Platini, que foi um belíssimo jogador, mas como dirigente foi uma grande decepção, e depois de tanto tempo ele fala isso com tamanha naturalidade. Para mim é um escândalo esse tipo de situação, Chico. Não duvido, acredito que isso possa ter acontecido mesmo, mas é no mínimo lamentável, e o Platini se sabia porque veio falar só agora, o que mostra o caráter dele. É outro negócio, o presidente da CBF naquela época era Jean-Marie Godefroy de Avelange, né? E não sei se mudou, mas eu acho que esses grandes torneios sempre tem um arranjo. Já era o Ricardo Teixeira, Chico. Já... 98, o Ricardo Teixeira. Não, desculpa, CBF não, da FIFA. Ah, sim. Era o Avelange. E o Ricardo Teixeira era o presidente da CBF. Então, eu acho que arranjo sempre teve. Em toda a Copa do Mundo tem. Não tem como você não fazer um arranjo. Aí esse Infantino que está aí agora quer dobrar o número de participantes na Copa do Catar. Tem 34, ele quer botar para 70, não sei quanto. Quer dizer, é um absurdo isso aí. É um absurdo. É pior que na época do Avalanche. Né? Então você tem que aumentar a Copa para o quê? Para 2 meses? Quer dizer, é um negócio assim, quer todo mundo lá. É uma festa mundial, onde entra muito dinheiro, né? Então aí o pessoal tenta tirar vantagem sobre isso. Agora, essa revelação do Platini é uma vergonha. Se a FIFA tivesse vergonha na cara, encostava o Platini e tentava provar o que ele está dizendo. O que ele fez? Se provasse, caça o título. Caça o título. Dá para o Brasil. Não sei, dá para quem? Deixa sem ninguém. Dá pro Brasil. Sabe? Deixa sem ninguém. O Brasil perdeu 3-0 e merecidamente. Né? Foi um vexame esse jogo. Foi. Uma vergonha. Né? Então, quer dizer dá para dizer que foi uma copinha, que o título foi manchado? Foi manchado. Título manchado e foi uma copinha da França. Sem dúvida.
Bom, e no domingo começa a decisão da Liga de Basquete Feminino entre Veracruz Campinas e Sampaio Basquete. Jonas Campos nos mostra como as duas equipes chegam para essa grande final. Dois finalistas incontestáveis. O Sampaio Basquete, dono da segunda melhor campanha da LBF, com um plantel forte, liderado pela americana Brianna Jackson e pelas chilenas Xiomara Morrison, chega à decisão depois de 2 vitórias seguidas na semifinal contra a Uninasal. Mais a Xiomara Morrison. Do outro lado, o time de Meli Greter, Ariadna, Babi, Carla Costa e companhia. O até então invencível Veracruz Campinas, equipe com 100% de aproveitamento. No time do Maranhão, o comandante francês Virgil Lopes. Em 3 anos de projeto é a segunda final, entendeu? Então, o Tubarão voltou e que a gente quer realmente é fazer bons jogos e, obviamente, ser campeão. No de Campinas, comando do consagrado Antônio Carlos Vendramini. Acho que as duas equipes chegam realmente mostrando o novo, né? Formando rapidamente. E a gente espera que as duas equipes continuem fazendo basquetebol pelo resto da temporada e por muitos anos ainda. Neste domingo em Campinas, os 2 treinadores estarão frente a frente para o primeiro jogo da série Melhor de 5. É decisão da LBF. E como não poderia ser diferente, com transmissão ao vivo aqui, na tela da Gazeta. É isso aí, no pique. Hora de conferir a 6ª rodada do Brasileirão. 3 partidas acontecem amanhã. Atlético Mineiro e Cruzeiro jogam às 4 da tarde na Arena Independência. Flamengo e Vasco fazem o clássico Carioca no Maracanã às 7 horas. E às 9 da noite tem Palmeiras e Bahia na Arena do Verdão. Domingo, 11 da manhã, o Vitória enfrenta o Ceará em Salvador. 4 horas jogam Paraná e Grêmio em Curitiba, América Mineiro e Botafogo em Belo Horizonte, São Paulo e Santos no Morumbi e Sport e Corinthians na Arena Pernambuco. O Fluminense recebe o Atlético Paranaense às 7 da noite no Maracanã e fechando a rodada, Internacional e Chapecoense jogam na segunda-feira, 8 da noite no Beira-Rio. E domingão, dá pra vir aqui, Silvinho? Vem cá. Domingão, 9 da noite, tem isso aqui, Mesa Redonda Futebol Debate com tudo sobre a 6ª rodada do Brasileirão. Destaque, claro, para o super clássico no Morumbi. Morumbi é hoje, né? Morumbi entre São Paulo e Santos. Tudo domingo, a partir das 9 da noite. Flávio Prado, Chico Lang, toda a nossa turma, Miller, Vanderlei, Alberto Helena Júnior, todo mundo trazendo o melhor da rodada para vocês. E a gente volta a falar do Corinthians, que deve ter para o jogo do próximo domingo contra o Sport um time bem diferente daquele que goleou ontem o Deportivo Lara por 7-2. O Balbuena, o Jadson, o Rodriguinho e o Romero vão receber um descanso. O goleirão Cássio também está fora, só volta a defender o timão depois da Copa do Mundo. Por outro lado, a equipe do técnico Fábio Carille vai ganhar o reforço do recém-contratado Roger, que não estava inscrito na primeira fase da Libertadores. Carlos, Thiaguinho, Bruno Xavier, Emerson Sheik e Casim também estão relacionados, seguem com a equipe para o Recife. Com 10 pontos na tabela de classificação, o Timão divide a liderança do Brasileirão com o Flamengo, mas a equipe carioca leva vantagem no saldo de gols. 6-5. Vale lembrar que o Atlético Mineiro também tem 10 pontos, mas ocupa a 3ª colocação com saldo positivo de 2 gols. Olha, eu vou falar uma coisa para você, numa boa, Michele. Você sabe que eu sou corintiano doente, né? Se você não fala, não tinha mas percebido. É bom deixar claro para as pessoas. Para não ficar nenhuma dúvida, né? Para audiência rotativa, né? Sim, boa. Maldita audiência rotativa, né? Então é o seguinte, cara, eu juro por Nossa Senhora que eu acho que o Corinthians vai perder do Sport. Não é possível, porque esse time que vai entrar em campo é um time sem pé nem cabeça. E vai ter jogador que vai se encontrar pela primeira vez aí. Chico, mas o Corinthians tinha 3 jogos a fazer, 3 jogos importantíssimos, e o Carille tirou o máximo. Ele classificou o time na Copa do Brasil, venceu o Palmeiras pelo Brasileiro, que é um campeonato à parte. Já tinha ganhado o título. Né? Já tinha ganho o título e se classificou para a Copa Libertadores da América de forma antecipada. Ele atingiu os objetivos, agora tinha que dar um refresco para estourar a rapaziada, mas o jogo contra o Sport é de tamanha importância, né? Porque o Corinthians está na ponta, com 10 pontos ao lado do Flamengo. Se o Sport ganhar, empata com o Corinthians. Então ou seja, o Corinthians é um jogo complicado, mas está com 7. É o que tem, amigo. É o que o seu time tem para fazer nesse momento. É o que tem para hoje, né? É o que arroz, feijão, bife e ovo, né? Beleza. Se quiser comer, come. Se não quiser, passa fome.
Bom, e agora a gente vai falar do clássico de domingo entre São Paulo e Santos. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Pelé acompanhando a preparação do Peixe, que aposta em mais uma promessa da nova geração dos meninos da Vila para vencer o tricolor. O garoto Rodrigo tem apenas 17 anos, mas já é protagonista no Santos. Tanto que foi o escolhido para ser o garoto propaganda do elenco profissional no anúncio de mais um novo patrocinador do clube. Eu fico bem tranquilo em relação a isso. E acho que é assim que tem que agir naturalmente, sempre. Apesar da pouca idade, Rodrigo não se ilude com a fama. Mantém os pés no chão, mas não esconde o sonho de jogar no futebol europeu. Uma vontade, um sonho que eu tenho, jogar na Europa. E eu venho trabalhando sempre para isso, mas eu estou focado 100% no Santos. Quero continuar aqui, tenho um contrato aqui, se possível chegar à seleção brasileira para depois pensar em Europa. Rodrigo sabe que ainda vai ter que comer muito arroz com feijão para chegar até lá. Apesar das especulações a respeito de um possível interesse do Barcelona, ele garante que ainda não está pronto para ir para a Europa. Hoje ainda não, falar que eu vou jogar junto com os caras, acho que hoje eu não estou preparado. Só que é uma coisa que eu venho buscando. Eu venho treinando a cada dia para caso chegue essa proposta que vocês tanto falam, né, do Barcelona. Para caso um dia eu for para lá ou qualquer outro clube grande da Europa que me fizerem proposta, eu estou preparado. Tanto falam porque oficialmente mesmo nada chegou para o jogador. Meu contato é só na internet mesmo, vendo vocês postarem nas redes sociais, mas lá em casa não chegou nada ainda não. Enquanto não realiza o sonho de jogar na Europa, Rodrigo promete dedicação total ao Santos. E será ele uma das principais esperanças do Peixe no clássico de domingo contra o São Paulo. Time que o garoto defendeu quando era ainda mais menino. Foi uma passagem curta, né? Comecei no futsal de São Paulo, com 8 anos, até que fiz um jogo contra o Santos. E o Santos fez o convite para eu estar vindo para cá. E por tudo que envolvia o Santos na época, Neymar, tudo, eu gostaria assim de vir para cá e acabei que eu vim. Será o primeiro clássico contra o São Paulo que Rodrigo será escalado como titular. Uma vitória no Morumbi será fundamental para recuperar a confiança da torcida, que está abalada desde que o Santos levou de 5-1 do Grêmio há 2 semanas. Acho que o clássico é importante para recuperar a nossa confiança, a torcida. Claro que a gente entende a paixão deles, mas nunca faltou vontade da gente. A gente tem sempre se empenhado, sempre dado o nosso melhor para ganhar os jogos. Eu acho que a gente vai fazer de tudo para vencer o clássico. Chicão, depois da paulada que o Santos levou para o Grêmio, é o jogo para o Santos mostrar que retomou o caminho. Veio a classificação na Copa do Brasil, ok, mas precisa vencer de um adversário de autoridade. E sobre a saída do Rodrigo, pelo menos essa especulação de que já o garoto vai embora, e é natural, sabe o que está acontecendo com o futebol, os grandes da capital? Hoje, eles parecem os times do interior dos anos 80. O que acontecia nos anos 80, 70, aí aparecia um jogador bom lá na Ferroviária, tal, o que acontecia? Não ficava muito tempo no interior, vinha para um Corinthians, Palmeiras, para o São Paulo e para o Santos. Hoje não, hoje o jogador surge num grande, já vai para a Europa, para a China, para a Arábia, enfim, é a fragilidade da nossa moeda, né, Chicão? Fragilidade da moeda, o que significa uma economia muito ruim, né? E outro dia mesmo eu estava conversando com o Rodolfo II, que está hoje no ponto aqui, e ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça e ele tem razão. A crise do futebol brasileiro, ela não é de valores, de valores individuais. Não. A crise que tem aqui é econômica. Não é de valor técnico, né? Não é de valor, não é técnico, não é crise técnica, é valor econômico. Baixou, por exemplo, Carille, vem aí um time árabe, chega e oferece 2 caminhões de dinheiro para ele. Ele vai embora. E aí o Corinthians, que está no embalo, puder até ganhar mais um título aí, né? Que acho difícil ganhar mais de 2 títulos num clube por ano, eu, pessoalmente, mas enfim, puder até ganhar um título, pode sair. O São Paulo também vendeu grandes jogadores, enfim. O Santos agora pode perder esse garoto, o Rodrigo. Agora, eu acho que essa especulação do Rodrigo, isso aí é coisa de empresário, hein? Não deve ter vindo atrás dele, não. Ainda é muito cedo. Ele nem mal apareceu no Santos. A não ser que aí eu já entrego os pontos de vez. Só faltava chegar aí, oferecer 5 milhões de euros, 10 milhões de euros, uma coisa assim, e o Santos vender. Só faltava essa. Aí nós estamos roubados. Chega aí, porque isso lá para os europeus não é nada. Isso é troco de pinga para eles. Tem patrocínio, tem tudo. Então chega aqui, leva um baita do jogador desse aí, e assim. Então a crise, o Rodolfo tem razão, é econômica. E não técnica, de valor pessoal. Está cheio de talento por aí. E os talentinhos, desde pequenininho, cada vez diminui a ideia,
a idade de sair do país. Agora só faltava levar esse menininho, pô. É uma criança ainda, tem que ficar aí. Bom, no São Paulo, o clima é de mistério total. Primeiro porque o Tricolor pode vender alguns jogadores na próxima janela de transferência do futebol europeu. O técnico Diego Aguirre, inclusive, já tem uma lista com possíveis reforços das categorias de base e até mesmo para novas contratações. Para o clássico contra o Santos, mistério continua. A equipe titular só deve ser definida momentos antes do jogo. Veja com Alexandre Silvestre. Imagens no CT do São Paulo hoje no campo. Essas aí, do gramado vazio. Treino completamente fechado para a imprensa. O professor Diego Aguirre carrega sua pranchetinha de informações na coletiva surpresa desta sexta-feira, escondendo o jogo sobre a escalação para domingo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Você pode revelar o time? Boa tarde. Começamos outra vez. Ainda não. Mas prometo que antes do jogo vão saber. Isso faz realmente muita diferença no futebol de hoje, esconder o time do adversário? Acho que sim, que pode fazer diferença. Militão, Anderson Martins e Diego Souza estão recuperados de lesões musculares. Everton e Reinaldo, curados de amidalite, trabalharam hoje normalmente. Isso significa o quê, prof? Estão com possibilidades de jogar no dia domingo. Adepto do sistema de rodízio, Diego Aguirre tenta ser flexível em sua filosofia. Está à procura de um 11 ideal para o São Paulo. Ou quase isso. Trabalhamos com um time, depois com outro time, depois fizemos mudanças para que todos fiquem sabendo o que tem que fazer e poder dar mais, uma melhor qualidade de trabalho para eles. Eu também tenho alguma dúvida se é Regis ou é Militão, se é Hudson ou é Petros. Eu gosto também de ter um time titular, mas talvez não estamos conseguindo porque às vezes os rendimentos não são de que eu fique com uma convicção total. E dessa briga por posições, Rodrigo Caio está afastado por um bom tempo. Opera o pé lesionado hoje. Fiquei surpreso porque ele vinha evoluindo muito bem, mas ele falava que sentia um pequeno dor aí no movimento e o doutor fez um exame para tirar dúvidas e aí encontrou esse problemita. Mas não é uma coisa que signifique muito, mas vamos a perder 2 meses a Rodrigo Caio. Sem Rodrigo Caio e com várias possibilidades de peças e esquemas táticos, Aguirre limita-se a dizer o peso ou a leveza que o clássico com o Peixe no Morumba pode representar para o tricolor. Invicto no Brasileirão, mas com apenas uma vitória em 5 rodadas e na 12ª posição na tabela. Eu trocaria ter um ponto a mais e não ter a invencibilidade. Temos que ganhar. Não é suficiente porque São Paulo é um time que tem que ter vitórias e somos conscientes disso e por isso pensamos no jogo de Santos como um jogo especial por todo o que significa, pero também por el momento. Jogo especial requer uma ação mais ofensiva do repórter. Porém, Diego Aguirre, mesmo apertado por mim, contra a parede, não revela o time, que ele já sabe qual será para depois de amanhã, no Sansão. Vocês sempre ficam sabendo o time. Ou 2 dias antes vocês ficam sabendo quem vai jogar. Isso não é difícil esconder. Mas eu prefiro não confirmar o time com tanta antecipação. É um direito dele, né, direito, Chico? lógico. É um direito, mas o que acrescenta? Como você prestava atenção até na expressão dele, que ele ficou meio constrangido, né? A pressão do Silvestre, o Silvestre foi lá conversar com ele e tal. E a sobrancelha dele deu uma levantada. Não adiantou o time, mas depois no final ele falou, vocês já sabem o time que vai jogar. Eu respeito, mas não compreendo, não sei, não acho que é grande vantagem. Uma vez ou outra, você pode, vou criar uma dúvida, mas toda hora, quem vê parece que vai aparecer os caras de Marte para jogar bola, né? Olha a surpresa. Eu acho que você esconde o time quando você arma uma grande surpresa.
Eu acho que essa é a grande sacada. Não, todo jogo, treino fechado, vou preservar, mas enfim, é o direito dos caras aí, não muda absolutamente nada. O Carille dá o time toda vez, está ganhando o campeonato a cada dia aí, já ganhou 3, um atrás do outro e não faz mistério. Mas enfim, cada um... oferta da Arábia para ir embora. Cada um faz o trabalho da maneira que quer, né? Não, mas você não pode dizer que não tem surpresa. De repente o Trellis vai pro gol e o Sidão vai de centroavante. Vai saber. Se ele está treinando isso e nós não sabemos, não é mesmo? Vai que, né? Você lembra que o Luxemburgo foi um Corinthians e Vasco? O Luxemburgo contra o... Pô, me fugiu o nome, o técnico foi campeão brasileiro do Corinthians lá, o Antônio Lopes. Antônio Lopes. O Corinthians entrou, colocou 13 jogadores em campo, o Vanderlei colocou 12 jogadores em campo. E o Lopes ficou numa dificuldade ali, aí isso é legal. Porque ele não deu a escalação e entraram 12, ele não conseguia montar o time do Vasco. Muito legal, foi muito legal. Isso eu acho legal. Fechei o treino. Você já sabe qual que é o time e não tem surpresa nenhuma. Vai lá, sai a relação, é o time que todo mundo adianta. Verdade. Só para falar que lá no site gazetesportiva.com tem esse duelo de estilos entre o Aguirre e o Jair Ventura, esquadrando assim realmente o estilo desses dois jogadores. O que a gente pode esperar? Estratégias semelhantes, escolas diferentes? Reportagem especial tá lá na capa do site gazetesportiva.com, beleza? E o Palmeiras entra em campo amanhã contra o Bahia no Allianz Parque. Um dos que devem estar em campo é o volante Felipe Melo, que deu entrevista coletiva nesta sexta. As informações com Adriano Dolfi. No Palmeiras, mais uma tarde com um treinamento fechado à imprensa, na véspera do confronto pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia. O único desfalque do técnico Roger Machado é Dudu, jogador que está suspenso. O restante da equipe deve ser o mesmo que enfrentou o Corinthians. Isso porque no meio de semana, o treinador colocou em campo uma equipe reserva no duelo pela Copa Libertadores. Se o pensamento é no Campeonato Brasileiro, o assunto ainda é o pós-clássico. Depois do derby contra o Corinthians, parte da torcida veio até a academia de futebol, protestou contra os jogadores, inclusive alguns até atiraram pedras no ônibus. Quem conversou com a imprensa foi Felipe Melo, que falou justamente sobre as críticas da torcida e esse protesto aqui na academia de futebol. Se você tratar realmente um clássico como um campeonato à parte e você perder um campeonato, é bem complicado essa situação. E eu entendo porque eu sou torcedor, fui torcedor. Quando eu estou em casa assistindo o jogo do Palmeiras, que eu não posso jogar, eu acho que eu corneto mais do que eles. Prefiro até assistir o jogo em separado da minha família. Então, quando você joga em clube grande, você não pode esperar outra coisa do que isso, né? Mas eu acho que o importante é, depois disso, no jogo, não haver nenhum tipo de manifestação e sim apoio ao time. E Felipe Melo aproveitou também para falar sobre parte da torcida pedindo a saída do técnico Roger Machado. Mas não tem lógica você pedir a saída de um treinador que está fazendo um ótimo trabalho. A gente acabou de classificar numa tal de Libertadores aí em primeiro geral. Porque às vezes as pessoas acham, vamos lá, mas o Roger ficou sentado, o Roger não cobrou do time e tal. Eu acho que tem muita gente realmente que faz esse teatro, de repente, fora, pro externo, pros torcedores, e dentro é um cara que não cobra. O Roger não é dessa maneira, o Roger é um cara que cobra e cobra muito. O erro faz parte, mas o importante é o bom trabalho que está sendo feito, o importante é a confiança que ele tem de nós jogadores, da diretoria e eu creio dos verdadeiros torcedores do Palmeiras também. Todo esse clima criado no pós-clássico contra o Corinthians terminou com o jogador falando sobre as embaixadinhas de Romero no final do segundo tempo do clássico. Para Felipe Melo, algo que poderia ter sido evitado. Poderia ter evitado, mas como tudo na vida, gira, né? Tudo gira na vida. Às vezes, a gente... Eu não quero entender que ele tenha feito uma situação dessa para provocar o Palmeiras, né? Porque nesse momento ele está provocando a instituição. Você imagina só, Felipe Melo pega a bola no final e faz a mesma coisa. Você imagina como é que seria o torcedor corintiano ver isso aí. Até os jogadores também. Então é uma coisa que poderia ter sido evitado, mas já passou, aconteceu, né? Toda ação gera uma reação. Então, vamos ver que no futuro, vamos esperar que no futuro não tenha nenhuma reação brusca. Foi uma ameaça? É isso que eu ia te perguntar, foi uma ameaça? Ameaça, Felipe Melo? Que isso, rapaz? Futebol não é assim. Eu acho que a reação que pode ser é dentro de campo, talvez com uma outra embaixadinha, como o Valdívia dava aquele chute no vácuo. De novo ele tá fazendo Aí ameaça. Não chegou, lembra? O Jorge Henrique foi lá e repetiu o que fazia o Valdívia. Aí o Valdívia foi lá e deu um cacete no Jorge Henrique, foi expulso. Eu acho que a reação ela é extremamente válida.
Né? Aliás, eu disse aqui, o Bruno Henrique, ao invés de ter ido lá, dar dura nele, tinha que ter lá feito um gol e falar, baixa sua bolinha aí, ô Romero. Não é? Faz o mesmo. Não é? Faz o mesmo. Dá um chapéu. Agora, se for brusca de um aspecto violento, o Felipe Melo está errado e para isso existe arbitragem por aí, né? Eu acho que é muito mimimi, muita frescura. Demais. No futebol não pode nada. Valeu, do Romero valeu e tem que ser assim mesmo. O Felipe Melo é eu não conheço ele pessoalmente, mas ele é uma pessoa engraçada, né? Ele é um cara super educado. Você percebe que ele tem uma educação assim, que ele joga muito tempo fora do país e ele pegou um estilão europeu de viver, né? Mas de repente ele é extremamente brusco, né? E dá um chega junto do nada, sabe? Do nada ele dá um chega junto. Já passou a coisa. De repente ele fala uma coisa que é típica de cara varziano mesmo, né? Eu chego e falo, é o seguinte, a próxima tem volta, quer dizer, não precisa disso. Eu acho que ele é um jogador já consagrado, o Romero não fez isso de propósito, já foi explicado, ele é que saiu de campo dizendo, tá aí imprensa, eu sei fazer embaixadinha, eu sou bom, eu tenho técnica, quer dizer, ele não falou, tá aí Palmeiras, tá aí, ofendeu o Palmeiras, ele está cismado com a imprensa. Faz tempo que está cismado com a imprensa. Bom, só para falar, Gabriel de Jesus, de volta ao Palmeiras, está lá no site gazetesportiva.com. Na verdade, é que ele fez uma visita hoje ao CT do Verdão, tudo lá no site, tá bom? E aí, resultado da enquete, caso as negociações aí com o povo da Arábia sejam concretizadas, quem vai fazer mais falta pro Coringão? É o Rodriguinho? É o Carille? Carille, né? 77% dos votos. Mas 77 mais 23, tá certo, deu 100%. Só para checar. Só pra checar. Foi bem. Bom, por hoje é só. A gente encerra o Gazeta Esportiva lembrando um ano sem Chris Cornell. Esse é bom demais. Ex-vocalista da banda Soundgarden. Conheci outro dia que meu marido mostrou um vídeo dele, eu gostei pra caramba dele. É bom, sim. Não, mas eu já curti o som dele. Um beijo pra você até domingo no mesa, viu? Tchau. Vai pra Teresópolis. Você vai pra Teresópolis, né? Boa viagem, Gá, pra Teresópolis. Um beijo pro Chris Cornell, que tá no céu. Um beijo, tchau, gente.